Boa noite, pessoal. Meu nome é Alvimar Gontijo. Estou aqui hoje fazendo um vídeo para ajudar as pessoas que estão passando por algum problema financeiro, por algum problema pessoal, particular e até mesmo problema de saúde. Estou criando um canal no YouTube para a gente discutir e falar sobre vida profissional, que é o trabalho, a vida pessoal, que é a pessoa, e também a respeito de problemas de saúde. Tá ok? A minha formação é contabilista, sou formado em ciências contábeis e não exerço a profissão, mas a gente tem umas certas bagagens que o curso nos dá. Hoje eu sou vendedor, consultor de vendas, trabalho com vendas, tenho uma família, sou casado há 17 anos, tenho 2 filhos. Então, gostaria de comentar um pouco sobre a minha vida, principalmente sobre a palavra superação. Algum tempo atrás, exatamente há 11 anos, eu tive um problema sério de saúde, que foi a depressão. E nessa depressão eu vim perder meus bens, perder minha empresa e também a minha vida pessoal, porque eu vivi um bom tempo refém da depressão. Eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso e não sabem como superá-los. Estou fazendo os vídeos para ajudar essas pessoas a encontrar um caminho e refazer a sua vida. A minha vida não foi diferente. Com a depressão, e como eu vim perder toda a referência que eu tinha, o porto seguro e todos os meus processos de crescimento que eu tive até os meus 24 anos, ele foi extinto. E como ele acabou, eu perdi toda essa referência, através do tratamento que a gente veio fazendo, eu vim tendo que fazer algumas mudanças na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu consigo controlar a minha condição física, mental, e que eu não sofro tanto com a depressão, embora a gente tenha algumas recaídas e sofre um pouco com esse processo, que ainda a gente sabe que não é uma coisa que acaba do dia para a noite. E nesse processo de superação, eu estou reconstruindo a minha vida, aonde eu estou conseguindo com o meu trabalho, junto à minha família, à minha esposa, a reerguer tudo aquilo que a gente perdeu. Então, exatamente há 11 anos, a gente veio a ter esse problema de saúde e eu vim perder minha empresa, minha casa, meu carro, tudo que eu tinha como referência, e eu comecei a ter que modificar a minha vida. Passei por uma fase de tratamento com médicos, tomando ansiolíticos, antidepressivos, e que foi muito bom, até um certo ponto, mas não tive muito êxito, mas eu tive que procurar outros meios e outras formas para estar melhorando. Com isso, eu criei alguns mecanismos para que eu possa estar vivendo, levando uma vida normal e ajudando as pessoas que estão passando por algum problema parecido, né? O que foi o mecanismo que foi criado? Quando eu cheguei a perder tudo, eu fui a zero, eu tive que recomeçar. E o recomeço para mim foi muito difícil, porque eu trabalhava como autônomo, por conta própria, e tive que começar trabalhando como funcionário. E quando eu comecei a trabalhar para outras pessoas, eu tive certos receios e sofri alguns preconceitos por minha parte, aonde eu não conseguia ter êxito na minha profissão. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que para que eu pudesse melhorar isso, eu tinha que fazer alguma mudança pessoal. A mudança pessoal, ela aconteceu no momento em que eu estava passando por essa fase difícil. Foi a partir do momento que eu abri mão de tudo que eu tinha. E abri mão do quem eu era, de onde eu vim, qual que eram as minhas referências, como que eu tinha que resolver os problemas e eliminei o meu passado. Então, pessoal, para quem está passando por esse processo de mudança, a primeira coisa que nós temos que fazer é eliminar algumas bagagens que a vida nos coloca e que a gente não consegue carregá-las. Ela passa a ser um fardo para nós, para que nós possamos recomeçar de novo. Então, quando eu fiz esse processo de limpeza e recomeçar a vida, eu tinha que me aceitar. Aceitar quem que eu sou, de onde que eu vim,
aceitar a minha família, aceitar o meu problema, para mim começar a refazer a minha história. Então, o que aconteceu? Eu mudei para uma zona rural, que é para um sítio, e lá nós começamos a mudar a nossa atividade física. Nós começamos a passar a fazer exercícios físicos, a gente passou a fazer caminhada 2 vezes por dia e começamos a fazer corridas. E nessas corridas, a gente começou a melhorar o condicionamento físico e também a melhorar o nosso estado psicológico. E automaticamente, como o corpo produzindo a serotonina e todos os hormônios do prazer, eu passei a consumir menos calmante. E a superação, ela começou nessa fase. Por quê? Eu comecei a superar alguns problemas que me atormentavam. E os problemas que mais me atormentavam eram o passado, o medo e a angústia. O passado me atormentava porque eu sempre pensava nele e não conseguia desprender dele e queria viver aquela vida que eu tinha. Mas eu sabia que eu não tinha condição mais. E o segundo passo, que era a angústia, né? Ela sempre me perturbava porque eu ficava ansioso para conseguir o êxito naquilo que eu queria e não alcançava. E o terceiro passo, que era sempre o medo, né? Esse medo sempre vinha quando eu ficava angustiado. Então, esses 3 elementos, eles acabaram a partir do momento quando eu comecei a praticar exercício físico. Eu comecei a correr e comecei a superar os meus limites do corpo. Automaticamente eu comecei a correr 5 km, depois passei para 10, passei para 20 e cheguei a correr 30 km em um dia. Eu fazia corrida todos os dias e gostava muito, como eu gosto até hoje. Nessa fase, que é essa fase de exercício físico, ela me ajudou muito a superar, porque eu comecei a ter controle do meu corpo, controle da minha mente, controle do meu corpo físico e do meu corpo intelectual. Dessa forma, eu comecei a ficar mais relaxado e consegui abrir mão de algumas coisas que eu vinha tendo problemas. E passei a ficar mais calmo para ter pensamento mais positivo e discernimento para resolver todos os problemas que a gente estava passando. Embora a vida não parou, a gente teve que continuar trabalhando e superando todos os problemas ainda com a família comigo, né? Todos sofrendo e passando pela angústia que a gente vinha passando. Mas a mudança foi de todos, não foi só minha, e graças a Deus a gente conseguiu superar esse problema. E essa superação, como eu falei, começou na corrida, e essa corrida me disciplinou nos horários, nos dias e também aos percursos. Eu comecei a programar a corrida de uma forma que eu programava uma empresa. Eu tinha um horário para correr, a quilometragem que eu tinha que correr, e eu tinha uma rota que eu tinha que correr todos os dias. Ela não poderia ser a mesma para a gente não ficar cansado. Então, quando eu comecei a fazer esse planejamento, automaticamente eu comecei a superar todos os meus medos, as minhas angústias e também a ansiedade. E nessa fase, nessa superação, eu comecei a aprender a me organizar no meu trabalho. Aí eu comecei a ver que algumas qualidades que eu tinha, que estava adormecida, ela passou a vigorar. E foi onde eu comecei a aperfeiçoá-las até chegar onde eu cheguei hoje, que é no processo de trabalhar com vendas. Esse processo foi um pouco demorado, porque é o seguinte, eu tive que passar por algumas fases, é como se fosse um vestibular. E nessas fases eu tive que provar para mim e para as pessoas que eu era capaz de exercer aquela função e pleitear aquele cargo. E essa mudança, meu amigo, ela foi tão boa e tão progressiva que ela não para, e a gente não quer parar. Hoje a gente tem uma empresa pequena, eu e minha esposa, nós trabalhamos com fazer bolos, quitandas, a gente tem os nossos pão de queijo, nossos bolos, nossas roscas, e graças a Deus já está indo muito bem. Nós temos uma feira que a gente faz aqui na nossa cidade e também a gente trabalha atendendo alguns comércios. Aí, meus amigos, o que aconteceu? Isso tudo foi na fase de superação, na superação da depressão. A partir do momento que eu comecei a tratar a depressão de uma forma que eu conseguia controlá-la, eu comecei a controlar a minha vida e superar todos os problemas que eu tive no passado. E essa superação, meus amigos, ela é tão importante
que eu falo tanto na superação, que é